Tá dando para ver a tela certinho? Perfeito. Então, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à minha talk. Eu estou um pouquinho nervoso, é a primeira vez que eu participo do DevOps Experience como palestrante, né? Normalmente eu estou aí do outro lado da tela. E eu trouxe para a gente hoje um bate-papo para a gente falar sobre o Crossplane. É um projeto muito legal da CNCF, eu gosto muito dele. Antes da gente falar do Crossplane, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Vou fazer uma breve introdução aqui. Meu nome é Paulo Cerqueira, eu sou consultor de infraestrutura e DevOps na For Linux, tá? Eu sou apaixonado por comunidades open source e de software livre. Eu adoro participar de locais, né, onde é possível a gente compartilhar o nosso conhecimento. Eu sou mineirinho, adoro meu país, Minas Gerais. Quem quiser vir para cá, especialmente para a cidade de Juiz de Fora, seja bem-vindo. Eu sou pai de três gatos, que são o Venom, a Saori e a Suelen Cristina. Eu sou skatista, faço musculação e corrida. Todo dia de manhã você vai me encontrar fazendo dessas três atividades. Eu gosto muito de um punk rock, de um hardcore e de um metal também. Gosto muito de hip hop, gosto de samba. Eu sou apaixonado por hambúrguer, também gosto muito de uma cervejinha, de um vinho, de um café e principalmente de um sorvete. Apesar de eu ter crescido com uma fábrica de sorvete na minha casa, ainda é minha sobremesa favorita. Né, como eu falei, eu gosto muito de comunidade de compartilhamento de conhecimento, então eu me juntei com uma equipe aqui em Juiz de Fora e a gente fundou o Tech Hub JF, que é uma comunidade onde a gente organiza várias atividades aqui na cidade. A gente organiza o Shop da TI, que é onde a gente reúne vários profissionais de tecnologia para tomar um shopping, a gente se reúne em um bar, a gente toma uma cervejinha e faz uma apresentação de algum assunto de TI. Inclusive, em breve eu vou estar apresentando essa talk lá também. A gente organiza o Tech Hub Conf, que é um evento de tecnologia bem generalista. A gente teve essa ideia de trazer um evento para falar de desenvolvimento, de infraestrutura, de ciência de dados, de carreira e o que mais os profissionais de tecnologia aqui da região tiverem interesse de falar. A gente também organiza o DevOps Days de Juiz de Fora e a gente também trouxe aqui para Juiz de Fora a CNCF Community, né, que é o grupo da CNCF para falar dos projetos da CNCF, é uma comunidade oficial. A gente também tem outros projetos, esses eu não participo diretamente, mas que são os meetups da Elastic aqui em Juiz de Fora. Inclusive, na próxima terça a gente vai ter a primeira edição. E também o Code Experience, que é um evento voltado para o pessoal mais da área de desenvolvimento mesmo. Antes da gente falar do Crossplane, a gente vai fazer um pequeno um aquecimento, tá? Só para poder nivelar um pouco o conhecimento do pessoal. E para começar, a gente precisa falar sobre a CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation. É o braço da Linux Foundation que cuida dos projetos que são voltados para aplicações escaláveis e feitas já pensando em ambientes dinâmicos, entenda-se provedores de nuvem. São projetos que são focados em arquiteturas de baixo acoplamento, eles são escaláveis, resilientes e geralmente eles são de fácil gerenciamento e fácil implementação de observabilidade. A CNCF ela tem como meta e como objetivo impulsionar a adoção desse tipo de tecnologia e a principal missão da CNCF é democratizar as tecnologias de ponta para tornar elas acessíveis para todo o tipo de empresa. Todos os projetos da CNCF, eles são neutros em relação a fornecedores. Eles não estão vinculados a nenhum tipo de empresa. A gente vai falar aqui sobre alguns conceitos também. O Kubernetes, né, já foi amplamente falado aqui hoje.
O pessoal já falou várias coisas aqui a respeito do Kubernetes, várias palestras interessantíssimas. Então, mas só para a gente nivelar, o Kubernetes ele é chamado de KATES, ele é um projeto graduado da CNCF atualmente. O status de graduado quer dizer que ele está pronto para ser utilizado em produção, e ele é voltado para a implementação e orquestração de container através do uso de APIs. Nesses casos, as APIs do Kubernetes, que o Erivaldo falou hoje mais cedo. Uma API, ela é uma interface que ela escuta requisição HTTP e ela executa uma função. Né? Normalmente, eu falo isso, às vezes nos eventos, o pessoal de dev tem vontade de me bater, mas uma API é basicamente uma aplicação web sem front-end que serve para você comunicar suas aplicações, para você facilitar uma comunicação de forma programática. E um cloud provider é um fornecedor de serviços em nuvem. Normalmente ele te aloca, ele te disponibiliza ferramentas, serviços, e te oferecendo aí um painel de gerenciamento, uma API ou uma interface de linha de comando. Esses são só alguns conceitos para poder facilitar aqui o entendimento né, de algumas das características básicas que a gente vai precisar para poder entender melhor o crossplane e vamos falar sobre esse cara que é o crossplane, tá? O crossplane, ele é um projeto que está em status, ele atualmente ele está em status de incubação na grade da CNCF. O pessoal essa semana submeteu para ele ser elevado ao status de graduado. Ainda não houve a votação lá dentro da CNCF, mas ele vai ser, né, vai ter essa votação ou essa semana ou na próxima, não sei. E quem puder contribuir é só ir lá no GitHub, na página do Crossplane Project, lá no LinkedIn, eles disponibilizaram o link onde a gente pode votar para apoiar essa graduação. O Crossplane, ele é um Cluster Resource Definition, é o que a gente chama de CRD. Acredito que, se eu não me engano, me desculpa se eu errar o nome dele, o Diego falou sobre isso mais cedo. O CRD, ele é uma extensão, ele é praticamente uma forma de você adicionar um plugin no seu cluster de Kubernetes e dar para ele mais funções do que ele teria nativamente. A ideia do Crossplane é que você possa transformar o seu Kubernetes num controle remoto universal, num painel de controle universal. Tá? O Crossplane ele te permite gerenciar qualquer coisa utilizando a API do Kubernetes. E eu até faço essa brincadeira. Com o Crossplane, você inclusive consegue pedir uma pizza de dentro do seu cluster de Kubernetes. E esse é um problema muito sério que os times de TI enfrentam, principalmente quem já foi plantonista de madrugada aí, já ficou 3 horas da manhã numa sala de guerra. Seria maravilhoso pedir uma pizza direto do cluster. Mas a ideia é isso aqui. Se tem uma API pública, o Crossplane consegue se conectar e trazer essa API para dentro do seu Kubernetes. O que que isso resolve? Qual é o problema que isso resolve ou facilita? Tá? Com o Crossplane, os times de engenharia de plataforma, eles conseguem criar uma abstração para poder oferecer serviços de forma como se fosse um self-service para os times de aplicação e desenvolvimento. Você permite ao seu time de desenvolvimento provisionar uma infraestrutura inteira ou manipular qualquer outro recurso através do cluster de Kubernetes com um YAML, né, um arquivo YAML, um manifesto de uma forma bem simples e se aproveitando de toda a robustez dos recursos que o Kubernetes oferece, o uso de namespace, política de controle de acesso e todas as vantagens que o Kubernetes oferece na hora de você provisionar uma aplicação, tá? Aqui a gente tem um gráfico com uma visualização de como o Crossplane pode fazer essa interação. E é aquilo que eu falei mais cedo, a ideia do Crossplane é facilitar que o time de desenvolvimento consiga provisionar recursos e aplicações, ou manipular aplicações externas ao cluster, como se fosse nativo do Kubernetes. Você pode fazer isso através de um manifesto, ou pode fazer isso, inclusive, utilizando o kubectl.
que, para quem não sabe, o kubectl é o binário onde você executa comandos dentro do seu cluster de Kubernetes. E tudo isso usando a linguagem mais poderosa desse planeta, preferencialmente de forma declarativa, que é o YAML. E aí eu acabei de matar um monte de gente que trabalha com desenvolvimento quando eu falo que o YAML é a linguagem mais poderosa do planeta. É, Paulo, acho que o seu áudio e sua tela caiu aqui pra gente. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, agora foi. Eu tive um probleminha aqui, o Firefox deu uma leve travada. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Você consegue habilitar para mim, Aline, por favor? Tá liberado, liberei já. Pronto, tá dando para ver certinho aí, pessoal? O Firefox ficou ofendido? Então vamos lá, pessoal. Eu vou trazer hoje, tá, nessa talk, um overview da arquitetura e dos componentes do Crossplane para a gente entender um pouquinho como que ele pode estender as funcionalidades do cluster de Kubernetes e como que ele faz para fazer isso. Basicamente, ele faz isso através desses caras aqui, tá? A gente vai aprender, vai passar um overview nesses componentes da estrutura, da arquitetura do Crossplane e entender como que, através desses caras aqui, de uma forma simples, a gente consegue provisionar ou manipular qualquer recurso externo ao nosso cluster de uma maneira bem simples e bem abstraída. O primeiro cara que a gente vai falar é o provider, tá? O que que é um provider? O provider, ele é o recurso do Crossplane para você declarar qual é o fornecedor da API que você vai trazer para dentro do seu cluster. É ele quem permite ao Crossplane mapear uma API externa e trazer ela para dentro do seu cluster. Com ele, você consegue. É ele que diz ao Kubernetes quais são os endpoints, os métodos e qualquer característica que a API externa precisa para ser manipulada. E isso você vai trazer, né? Perdão, o principal exemplo dos providers que a gente tem, né, igual eu falei, pode ser um provedor de serviço de cloud. Você tem, né, a AWS, o Google Cloud, a Azure, a DigitalOcean. Você pode manipular um cluster de Kubernetes externo, então ele também pode ser um intermediário para aquele caso onde o Orivaldo falou mais cedo do cluster API. Você pode utilizar o Crossplane para a mesma função. Você pode manipular um GitHub, um GitLab, um FluxCD, o Argo CD, o Spotify ou qualquer outra coisa que tenha uma API pública e que exista um módulo para você fazer essa manipulação através do Crossplane. Esse aqui é um exemplo de um manifesto YAML, onde eu estou importando para dentro do meu Crossplane
O, um recurso do tipo provider. Eu estou instalando aqui um provider AWS S3. Né? Para quem não sabe, o S3 é o Simple Storage Service, o serviço de armazenamento da AWS. E eu estou importando a API do S3 da AWS para dentro do meu cluster de Kubernetes. Me desculpa, galera da infraestrutura, pelo terminal de fundo branco, mas era só para ficar bonitinho na apresentação aqui. Aqui eu tô mostrando dentro do meu cluster que eu apliquei aquele manifesto, que é o AWS Provider, onde eu criei o provider AWS S3. E aqui eu estou vendo, se eu der, eu já tenho aqui o CRD do Crossplane instalado, então eu consigo manipular o recurso provider como se fosse nativo do Kubernetes. Eu dei aqui o kubectl get providers e ele está me mostrando aqui que tem o provider AWS S3 e desculpa, Lucas. Desculpa pelo fundo branco. Mas o que acontece? Só de eu instalar o provider AWS S3, ele já instalou todo o provider family da AWS. Então, por eu ter instalado o provider AWS S3, automaticamente eu já consigo manipular qualquer recurso dentro da AWS, tá? Então, isso aqui é uma maneira de eu conectar o meu cluster de Kubernetes a API da AWS, através do recurso de providers. E agora a gente vai ver um pouquinho do provider config. Tá? O que é o provider config? É uma maneira de você oferecer para o seu provider as configurações específicas que ele precisa para se conectar em uma API, normalmente autenticação. Tá? A gente está falando aqui de credenciais. Para você se conectar, por exemplo, no caso do provider da AWS, você precisa ter um secret dentro do seu cluster de Kubernetes e nesse secret você ter aqueles dados de credencial para autenticar a API, que seria o API Key ID e o API Secret, se eu não me engano, não me lembro agora exatamente do nome do parâmetro, mas isso você consegue lá no próprio painel da AWS mesmo. Cada provedor ele vai necessitar de uma credencial. Isso, Walter, é o Access Key e o Secret Access Key. Você tem que mapear isso dentro de um secret do seu Kubernetes e o provider config, você aponta para o seu provider qual é o secret que está armazenando as credenciais que você precisa, tá? O provider config, eles se aplicam a recursos do Crossplane e do Kubernetes de maneira individual. O que eu quero dizer com isso? Com um único provider, você pode autenticar com múltiplos usuários. Você pode, para um provider, ter vários provider config contendo as credenciais de várias service accounts ou de vários usuários, né? Várias credenciais diferentes. A ideia é tipo isso aqui. Com o mesmo provider, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o provider da AWS, você consegue subir um bucket para o usuário 1 através do provider config A e subir um Aurora DB para o usuário 2 através do provider config. O Ariel falou, realmente, nada de plain text, tá, gente? Uma ideia muito boa é você usar vaults, você pode usar Secrets Manager, External Secrets, tem várias maneiras de você trazer secrets para dentro do seu Kubernetes sem armazenar ele em texto puro. Mas a ideia do provider config é isso, é você fornecer para o provider qual é a credencial que ele vai usar para provisionar o recurso lá no cloud, para a gente poder fazer esse tipo de manipulação e segregação lá dentro da própria cloud. Esse aqui é um exemplo de um provider config. Eu estou criando aqui um recurso do tipo provider config com o nome de AWS S3 PVD config e estou passando aqui o nome do secret, estou passando aqui dentro da especificação das credenciais, a fonte, que é um secret, e a referência desse secret, que é o namespace, onde está o secret, o nome do secret e qual a chave lá dentro do secret, onde estão os dados de credenciais para autenticar lá no provider que eu vou utilizar.
Eu estou mostrando aqui para vocês que eu já tenho o meu secret aqui, a AWS Credential Secrets. Eu apliquei aquele manifesto e aqui eu já consigo fazer o kget provider config, mostrando que está provisionado aqui o provider config com as minhas credenciais da AWS. Com isso, eu já posso criar o meu primeiro recurso lá dentro da AWS, que né, um recurso gerenciado, tá? Dentro do Crossplane, o que a gente chama de Managed Resource ou recurso gerenciado é qualquer recurso externo ao cluster que é gerenciado pelas APIs do Crossplane, tá? Que foi implementado e é gerenciado pelo Crossplane. Pode ser uma VM no EC2, pode ser um cluster Kubernetes lá no GKE do Google, um Postgre lá na cloud da Azure, qualquer recurso mapeado para dentro do Crossplane. Pode ser inclusive uma playlist do Spotify, porque já existe esse provider para você criar playlist no Spotify, que é muito útil também. Aqui a gente tem um recurso de exemplo. Eu estou criando aqui um recurso do tipo bucket. Tá? Dentro do bucket, eu estou passando aqui qual é né, a especificação, eu estou passando para o provider. E estou passando aqui que esse bucket vai ser criado na região US East 1 e vai ser criado usando o provider config AWS S3 PVD config. Respondendo aqui a pergunta, o Adonai perguntou qual é o formato dessa secret. Essa secret você pode criar ela como um generic secret, pegar o próprio arquivo. Na documentação do Crossplane tem lá o formato certinho, mas no próprio formato que a AWS exporta para você pela linha de comando, você já pode criar o secret dentro do Kubernetes. E já vai funcionar aqui. Mas enfim, eu estou criando aqui um bucket, tá? É muito importante a gente notar o seguinte: como já foi falado hoje, tudo dentro do Kubernetes é feito através de manipulação de API. Então, quando eu estou criando aqui os recursos da minha cloud, aqui da minha infra, utilizando o Crossplane, eu estou sempre utilizando aqui ou a API do Crossplane ou a API do pacote de provider que eu instalei. Nesse caso aqui, esse API version aqui é do provider da AWS. Então, eu estou provisionando aqui um bucket lá na região US East 1, utilizando o provider config que eu criei agora há pouco, que é o AWS S3 PVD config. Eu apliquei ele aqui e já consigo fazer um kubectl get buckets. Ou seja, eu estou manipulando um recurso que não é nativo do Kubernetes, o Kubernetes não tem esse recurso, mas por causa do provider que eu instalei pelo Crossplane, eu consigo dar um get buckets e ver quais são os buckets que eu tenho lá dentro da AWS. Então eu tenho aqui lá na minha cloud o bucket DevOps Heroes Crossplane Bucket. Se eu for lá no meu painel da AWS, ele está criado aqui. Eu consigo acessar. Aqui eu criei um bucket simples, tá? Ele cria lá dentro da documentação do provider, ele vai te dizer quais são os padrões onde ele cria, mas você consegue passar bem mais especificações para a criação dos seus recursos. Eu estou fazendo aqui de uma maneira bem simplificada, só para facilitar o entendimento mesmo. Com esse entendimento que a gente tem até agora, a gente consegue passar para o próximo carinha, que é a composition, tá? O que é uma composition ou uma composição? Uma composição, ela é um template para você criar vários recursos de forma estruturada ou não em lote. É você aplicar um único template para provisionar toda uma pilha de recursos de forma reutilizável. Basicamente, igual você faz com o módulo do Terraform. Numa composition, por exemplo, você pode agrupar uma VM, você pode botar soluções de armazenamento, você pode provisionar uma VPC com gateway e o que mais você precisar que seja provisionado dentro daquele lote de infraestrutura que você está disponibilizando com esse manifesto. Esse aqui é o manifesto de uma composition, tá? Então, lógico que aqui ele está simplificado, a ideia é só a gente entender o conceito desse cara. Eu estou criando aqui uma composição
E eu estou passando aqui quais são os recursos que eu vou criar. Eu estou criando aqui um bucket lá na AWS. Então, eu estou chamando a API do Crossplane e estou passando aqui qual o recurso, qual a API que eu vou usar para criar esse recurso, qual é o tipo do recurso e as especificações do recurso. Aqui, no caso, eu só passei a região e estou criando aqui, por exemplo, uma VM. Estou usando a API, a mesma API aqui da AWS, mas ao invés do S3, eu estou usando o EC2. O tipo é uma instância, eu consigo passar aqui, por exemplo, qual é a AMI que eu estou usando, qual é o tipo de instância, que é uma T2 micro, e qual é a região. Já dei um spoiler para vocês aí do que é o próximo. Mas a ideia é isso. Tal qual a gente faz no Terraform, dificilmente quando a gente vai utilizar a infraestrutura como código, nesse caso que é o que a gente está usando de exemplo para exemplificar as funções do crossplane, a gente vai criar um item de infraestrutura de cada vez, um recurso de cada vez. Normalmente a gente vai criar em lote ou vai criar grupos de recursos de infraestrutura. É bem parecido mesmo, Fernando. O Composition parece o KID List, tá? Mas a ideia aqui é da gente criar stacks inteira de recursos ou fazer manipulações de recursos em lote. É, A gente tem aqui o Composite Resource, ou um recurso de composição. A gente falou da composição, que é uma forma de você criar recurso em lote, e agora a gente vai trabalhar com o recurso de composição. Qual que é a ideia desse cara? É basicamente a composição. Só que você faz a composição estruturada de uma forma que ela possa ser referenciada por outras composições. Tá? É uma maneira de você gerar composições aninhadas. E também usando o exemplo do Terraform, para quem já trabalhou com Terraform, é basicamente a mesma ideia do módulo e do submódulo, onde você tem um módulo que referencia outro módulo, que pode referenciar outro módulo. A ideia é basicamente essa. Um exemplo prático, nesse contexto de provisionar infraestrutura em cloud que a gente está trabalhando, é você ter, por exemplo, uma composição que você cria toda uma infraestrutura de VPC, de grupo de segurança, de firewall, tá? Tudo que for ligado à rede do ambiente onde vai ser executada a aplicação, e essa composição ela é referenciada por uma outra composição que provisiona, por exemplo, um cluster de Kubernetes ou um grupo de VMs, de instâncias lá do EC2. Aqui a gente tem um exemplo de um manifesto que cria esse recurso de composição. Se vocês né, observarem aqui, ele é um recurso do tipo composição. A gente está criando aqui os recursos, a gente tem aqui uma VPC, um gateway, uma subrede, e aqui embaixo a gente tem esse carinha aqui, o Composite Type Ref, que é como a gente vai possibilitar que outras composições referenciem essa composição aqui. Então eu posso chamar lá dentro do meu provider o AWS Platform Ref e passar o recurso do tipo VPC produção. Então, sempre que alguma composição chamar esse cara aqui, referenciar essa API chamando esse cara VPC produção, essa composição aqui vai ser provisionada junto. E aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode referenciar. Eu tenho aqui uma composição, onde eu estou criando aqui com o nome de Cluster Kubernetes no EKS, e estou referenciando aqui com o nome de VPC aninhada ou Nested VPC, estou chamando aquela mesma API e passando o kind, que é o recurso que eu quero chamar, VPC produção. Isso é o suficiente para a gente provisionar a composição que a gente viu anteriormente. Um outro carinha que a gente trabalha dentro do Crossplane é o Composite Resource Definition, tá? Esse cara aqui que é o mais legal de todos. O que é um Composite Resource Definition? Ou uma definição de composição de recursos? Ele é basicamente uma maneira de você criar uma API customizada dentro do seu Kubernetes. A gente viu aqui que a gente traz uma API customizada do Crossplane,
Com o provider, a gente traz a API da AWS para dentro do cluster, e aqui eu tô o Crossplane, né, disponibiliza uma forma de você criar a sua própria API para chamar os recursos que você precisa já de uma forma pré-definida. Ele é o Resource Definition, ele é a definição de um novo endpoint, dos parâmetros que esse endpoint vai aceitar, tá? E dessa maneira você consegue habilitar. Opa, já estou dando spoiler aqui. Dessa maneira você consegue habilitar o seu time de desenvolvimento a fazer uma solicitação específica num YAML muito mais resumido, tá? Ao invés de ele chamar lá, ele ter que saber qual é a composição que ele vai chamar, qual composição chama qual, você disponibiliza para o desenvolvedor um endpoint de API dentro do Kubernetes e o tipo de recurso que ele precisa chamar. E é só isso que ele precisa, ou talvez alguma especificação adicional, algum parâmetro adicional. A ideia é você basicamente fazer um mockup de um CRD dentro do seu próprio cluster e facilitar isso aqui. A ideia do Composite Resource Definition, você consegue especificar aqui o name por padrão, tá? O nome da sua definição de recursos, ela tem que iniciar com o nome do grupo. Aqui eu criei um grupo chamado nossafirma.org. Perdão, ele tem que iniciar com o nome plural do tipo de recurso. Então ele está aqui o PGSQL Databases, ponto, o nome do grupo, que é o nossafirma.org. Essa aqui, quando essa API fosse, quando essa definição for ser referenciada, aqui no API version do seu manifesto, você vai chamar o nome do Composite Resource Definition que eu estou criando aqui, que é o PGSQL Databases.nossafirma.org. Eu posso definir aqui, no caso aqui, eu estou definindo qual é a composição default que ela vai chamar, e aí suponha-se que eu tenho lá dentro do meu Crossplane uma composição chamada AWS RDS. O RDS, para quem não conhece, ele é um serviço de banco de dados relacional lá dentro da AWS. Então ele vai chamar essa composição. Essa composição pode ter lá outras composições aninhadas para provisionar tudo o que precisa para você subir o RDS, tá? Mas o cara do desenvolvimento, a única coisa que ele vai fazer é chamar o API version PSQL databases.nossafirma.org, na versão 3, o recurso do tipo PGSQL Database. E aqui, dentro do OpenAPI V3 esquema, isso aqui é padrão, tá? É o próprio padrão de montagem de manifesto do Kubernetes, é o OpenAPI V3. Eu estou declarando que ele só precisa passar para mim qual é a região que ele quer que seja provisionado esse recurso. Esse aqui é um exemplo de como o carinha do dev vai provisionar lá o banco de dados que a aplicação dele precisa lá dentro, ou de uma pipeline, ou dentro do próprio repositório dele. Se ele tiver acesso ao cluster, ele pode simplesmente executar esse manifesto aqui, onde ele chama o pgsql databases.nossafirma.org, na versão 3, o tipo de recurso é o pgsql database. Ele está passando aqui o nome desse recurso que ele está criando lá dentro do cluster como DB produção, no namespace databases produção, passando aqui como especificação o parâmetro da região onde ele quer que seja criado. E através disso aqui é que acontece a mágica toda lá onde é provisionado todos aqueles, né, todas as composições que vão ser executadas em plano de fundo sem que o cara do time de desenvolvimento faça ideia do que está acontecendo. E o último carinha são as claims. O que o Crossplane trata como claim é o manifesto da solicitação de uma pilha de recursos gerenciados. É exatamente esse mesmo manifesto que a gente acabou de ver. Uma claim é uma requisição a uma API customizada e pré-configurada pelo time de plataforma, de engenharia de plataforma, que vai possibilitar que o cara do dev crie uma pilha de recurso inteira
com um YAML básico de 7 ou 8 linhas, né? Isso vai depender da quantidade de recurso, de especificação ou de parâmetro que ele pode passar lá dentro do manifesto da claim. A ideia do Kubernetes, perdão, a ideia do Crossplane é que um time de plataforma ele possa oferecer de maneira assim, da abstração, da abstração, da abstração, que o cara do time de desenvolvimento consiga provisionar tudo o que ele precisa de uma maneira simples, sem que ele precise entender nada dos processos ou da complexidade do que tá acontecendo ali no plano de fundo, que no fim das contas é o objetivo da engenharia de plataforma, né? O Crossplane ele possibilita isso, só que aqui a gente não está falando apenas de infraestrutura como código. A gente está possibilitando que o cara do time de dev ele consiga manipular qualquer API externa ao Kubernetes de forma nativa, através de um manifesto de YAML. É lógico que o time de DevOps, SRE, infraestrutura, né, seja lá qual for o nome do time que vai manipular isso aqui, a gente vai ter que criar essa abstração lá dentro do cluster e abstrair tudo para ele. Aqui eu repeti aquele mesmo modelo daquela claim que a gente viu, aquela solicitação, onde o cara do time de dev ele só vai dizer qual é a API que ele está chamando, o recurso que ele quer chamar, que é o PGSQL Database, passando na região WIST1, e aí ele triga, né, ele dispara todas as composições que a gente provisionou para quando ele chamar essa API e esse recurso. Esse aqui é o modelo estrutural de como que o Crossplane foi desenhado para trabalhar. Isso aqui né, tudo que a gente viu até agora, aonde você tem aqui o time de aplicação, a única preocupação dele é a aplicação e a claim, quais os recursos que ele vai pedir ali do seu cluster de Kubernetes, e aqui o time de plataforma, ele vai fazer a definição dos recursos de composição, que vai chamar os recursos, né, de composição, que vão chamar as composições, que vão criar os recursos gerenciados, tá? É, Isso aqui foi só um overview do Crossplane. Ele consegue fazer, né? Na verdade, isso foi um overview da arquitetura do Crossplane e dos módulos. Isso aqui são todos os módulos do Crossplane, tá? E qualquer detalhamento e muito mais exemplos, além do que eu falei aqui, vocês conseguem ver lá na página da documentação do Crossplane, que é o crossplane.io. Eu recomendo, é um projeto muito bacana e o pessoal está trabalhando muito. Saiu uma versão nova, se eu não me engano, anteontem, e o pessoal está trabalhando muito para elevar esse projeto para o status de graduado lá dentro da CNCF, porque, ou bom ou mal, o status de incubação, por mais que seja um projeto estável e que possa ser usado, né, pode ser usado em produção, o status de incubação dá a ele uma conotação de que você deve usar com ressalvas. E eu acredito que já não seja mais o caso do Crossplane, que ele já merece estar lá como graduado. Todos os providers do Crossplane você acha lá dentro do marketplace da Upbound, que é como se fosse o registry do Terraform. Aqui é o registry de providers do Crossplane, é o registry oficial. E além desses de cloud que a gente consegue ver aqui, tem muitos outros. Você consegue interagir com Grafana, GitHub, GitLab, Prometheus, Spotify. Tem 1 milhão de integrações que você consegue fazer para dentro do seu Kubernetes. Eu, inclusive, fiz essa apresentação todo usando o Spotify. Só que por algum motivo os caras lá quebraram o plugin e aí eu tive que trocar tudo para AWS em cima da hora. Mas eu acredito que ontem à noite ele já voltou a funcionar, então para quem quiser brincar é muito legal criar playlist no Spotify de dentro do Kubernetes. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Boa, Paulo, valeu. Eu vou deixar aqui aberto para perguntas, como a gente está no tempo ainda, tem um tempinho. Se vocês quiserem ir mandando perguntas, e aí eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês irem logando no Kahoot. Temos perguntas? Acho que todas as perguntas que apareceram eu fui respondendo no decorrer da live.
Quem estiver passando aqui por Juiz de Fora, quiser tomar um chopp com a gente lá no Tech Hub, fique à vontade, só procurar Tech Hub JF nas redes sociais e vem tomar um chopinho com a gente e fazer uma apresentação num bar, que é o melhor lugar para conversar de tecnologia. Bora lá, hein, galera. Bora ganhar com esse Kahoot aí que tá facinho. Eu sou bonzinho, eu fiz ele facinho. Ô, Paulo, tem umas perguntas aqui, ó. Tem duas perguntas, do Alisson e do Fernando aqui no chat. Fernando, tenho. Peraí, dá para definir a ordem de criação dos recursos? Dá sim. A forma como você chama as suas composições, você faz realmente de forma aninhada. Você chama a composição um, ela chama a composição 2, e aí ela vai sempre seguir a ordem que está ali no manifesto. Se você tiver uma composition e você declarar lá no topo que ela vai referenciar outra composição, antes de seguir adiante, ela vai criar ela vai chamar a outra composição, vai criar tudo da outra composição e depois dar seguimento naquele manifesto onde você iniciou a primeira chamada. Eu tenho entre Terraform e Crossplane para gerenciar recursos em um projeto. A diferença é porque o Crossplane, ele é o Terraform, ele é literalmente infraestrutura como código, tá? A ideia do Crossplane, você pode utilizar para infraestrutura como código, mas nesse caso não é bem código porque você só está usando manifestos YAML com o Crossplane, você não está necessariamente escrevendo código. Apesar de eu brincar que YAML é a linguagem mais poderosa do planeta, ela não é lá muito bem uma linguagem de programação, ela é só uma linguagem declarativa. E o Crossplane, ele não armazena estado da mesma forma que o Terraform, mas o estado, de certa forma, ele está armazenado ali dentro do recurso do recurso do Crossplane. Tá? O ideal é que você utilize somente o Crossplane. Eu não sei te dizer o que aconteceria, por exemplo, se você provisiona um recurso através do crossplane e alguém vai lá e mexe nele no painel? É inclusive um teste interessante. Eu vou fazer esse teste e depois, se você quiser me adicionar no LinkedIn para a gente ver o que acontece, é uma dúvida bem interessante que eu não vou saber te responder agora. Eu espero ter respondido a sua dúvida. Paulo, e tem uma dúvida ali no Q&A que tem duas perguntas. Eu não sei se eu entendi muito bem a primeira do José, mas tem uma outra. Q&A, aonde que eu vejo? Ah, tá, peraí. Teria algum lugar de lab dele ou aprendizado? É a dúvida do José. O Crossplane ele é muito simples, você consegue utilizar ele através do Kind, que é o Kubernetes em Docker, onde você consegue provisionar um cluster de Kubernetes localmente na sua máquina, você só precisa ter o Docker instalado. O Kind é um projeto muito bacana para quem está estudando Kubernetes, inclusive tudo o que eu estudei de Kubernetes até hoje foi através do Kind. É, e lendo a documentação. O único problema é que a documentação do Crossplane, por enquanto, ela é toda em inglês. Ainda não tem tradução para português. Mas hoje, isso aí o Lucas falou, tem o Minikube também, tem o K3S. Eu particularmente recomendo o Kind, porque é o que eu uso até hoje. Eu gosto muito do Kind pela simplicidade dele. E ali na própria documentação do Crossplane e na própria documentação dos providers que você vai usar, normalmente está tudo muito bem detalhado. Você consegue fazer uns laboratórios bem bacanas só pelas documentações.
E acho que é só essa. A outra acho que não foi uma pergunta. Tem mais alguma pergunta, pessoal? O Rafael perguntou aqui no chat, não sei se você, eu não prestei atenção, desculpa se você respondeu ele. Ele perguntou quais são os desafios comuns a usar o crossplane e como usá-los, superá-los. Eu acredito que o desafio mais comum, e isso eu estou falando no singular, mas é um desafio muito grande, é porque o crossplane ele é uma ferramenta. Quando você está falando de engenharia de plataforma, você está falando de uma estrutura cultural que exige uma maturidade muito grande, tanto do time de operações quanto do time de desenvolvimento. Você tem que ter processos muito bem definidos, você tem que ter responsabilidades muito bem definidas, porque aí a gente já entra em outra seara que é o FinOps, né? A preocupação com custo, com responsabilidade. Mas eu acho que o desafio principal do crossplane é o mesmo para toda aplicação que lida com engenharia de plataforma. É o grau de maturidade que os times e a empresa como um todo tem que ter para poder trabalhar com esse tipo de ferramenta. E aí isso serve para backstage, serve para crossplane ou qualquer outra ferramenta que o valha. Show. Pessoal, mais alguma dúvida? Tem ainda mais uns 5 minutinhos aí que a gente consegue segurar, tirar dúvidas para mandar pro enquanto o pessoal vai logando aqui no Kahoot. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ir mandando aqui pro Paulo que ele vai respondendo. Isso. Eu vi que o Samuel Rocha comentou aqui, dá para usar o Terraform mais o Crossplane. Exatamente, eles podem ser complementares, eles não necessariamente precisam ser concorrentes. Inclusive lá no registry do Crossplane, lá no marketplace da Upbound, você tem o provider do Terraform, onde você consegue manipular Terraform. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Eu preciso fazer um adendo, Paulo, que você falou que Hum. você é pai de gato. Eu também sou mãe de gato. Eu adorei os nomes maravilhosos. Eu adoro o nome da Suelen Cristina. Suelen Cristina, assim, me pegou de uma forma. Eu sou a favor dos nomes de pessoas nos animais. Os meus gatos todos têm nome de pessoas. E o nome composto é muito bom. Bom, mais alguém vai entrar no Kahoot, pessoal? Posso. Eu tenho uma Pit Monster chamada Cecília Cecília Maria. Maria, Amei. excelente. Maravilhoso, Lucas, maravilhoso. Os meus gatos, um chama Inácio e o outro chama Luiz Miguel. É muito bom. Eu sou super a favor, eu adoro. Eu me racho de rir com os nomes. Shanks, Peter e Kaguya. Muito bom, muito bom. Aqui em casa a dicotomia rola solta, porque um chama Venom por causa do inimigo do Homem-Aranha, a outra chama Saori por causa do Cavaleiro do Zodíaco e a Suelen Cristina porque sim. A Suelen Cristina, é muito, 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 muito bom. Suelen Cristina, assim, pra mim, eu adorei. E é bom, eu não sei, mas aqui o meu Luiz Miguel é o mais arteiro. Então, quando você vai dar uma bronca, você vai chamar atenção, você fala até com uma entonação diferente ali no nome composto, sabe? Vizinho fica tudo pensando que é uma criança, fala, nossa, essa mãe é brava. Muito bom. Ó, o Rafael falou, a minha filhota de 4 patas que se chama Zelda Maria. Zelda Maria também é muito bom. Eu adoro nome compostos em bichos, fica muito bom, combina muito. Tony Stark e Matilda, eu adorei também. Tony Stark, muito bom. Bom, pessoal, vou iniciar o Kahoot, todos prontos, podemos começar. Mais alguém vai entrar? Nemo, muito bom. Nemo é excelente. Nemo é excelente, muito bom. Principalmente se for para um gato que vive sumindo.
Vou iniciar o Kahoot aqui, pessoal. Boa sorte no Kahoot. O que é um provider para o crossplay? Está fácil, hein, galera? Qualquer aplicação ou serviço com uma API pública. Bom, vamos lá. Hero Chicken está em primeiro lugar. Vamos ver se ele vai conseguir manter. O que é uma composition do crossplay? E o pessoal tá super rápido nas respostas aqui, hein? É, eu tô vendo esse contador subindo. E sobe rapidinho. Um template para a criação de uma pilha de recursos. Essa o pessoal Boa, ficou 17 meio. pessoas acertaram. Essa o pessoal ficou meio dividido. Ó, já trocou o pódio Ok. inteiro. Mystery Goose. O que é um Composite Resource Definition do Crossplane? Uma API custom que provisiona recursos em uma composição pré-definida. Essa também o pessoal foi bem, hein? Deu uma É, e dividida ali. alguém respondeu que é uma API para pedir pizza meio calabresa, meio marguerita. Tá com fome. Tá com fome. É que já tava dando ali o horário do lanche da tarde, o pessoal já tá pensando na cesta, na pizza. E mais uma vez, esse pódio tá trocando toda hora. O primeiro lugar não tá nada garantido. E suspense. Essa é múltipla Quais escolha, hein, afirmações galera? abaixo sobre o provider config são verdadeiras? Lembrando que quais afirmações? Ó, tô dando uma dica aí, pessoal. Credenciais de autenticação são configuradas no provider config e um provider pode autenticar múltiplas contas por provider configs. O pessoal foi bem nessa, hein? Foi, muita gente acertou. Muita gente acertou, tá de parabéns. E o Olha o tá pódio trocando, invertendo. invertendo. O Mister Goose tá ali, ó, ele tá no pódio, sobe, desce. Vamos lá para a próxima e finalizar. Qual o principal propósito de uma API? Essa tá fácil, hein, pessoal? Eu falei isso. Essa foi quase ali que acertou todas. Não sei se você está acompanhando, mas tem uma história da Macarena que é assim. Acho que uns dois eventos na palestra do Diego, o pessoal acertou a questão, todo mundo acertou. E aí o Daniel prometeu que todas as vezes que alguém acertasse uma pergunta inteira, todo mundo acertasse, ele ia dançar Macarena. Só que aí, depois, ele entrou em licença e tudo mais e tá deixando aqui pra gente dançar, entendeu? Então eu toda vez eu fico assim, não acerta, não acerta. Aí é bom demais, pô. A gente promete uma coisa e quem cumpre é os outros. Melhor promessa que Exatamente. tem. Aí eu sempre fico assim, ó, se der, o Daniel vai dançar no próximo, o Jonathan vai dançar, entendeu? Eu tô jogando pros outros também. O Gregório Vamos ver. falou que a API é uma página web sem front-end. Fala isso na frente do monte de desenvolvedor que você tem que sair correndo. Ó, e o nosso pódio tá E formado.
E trocou tudo de novo, mais uma vez. Parabéns, pessoal. Quem ganhou aí, eu vou deixar aqui no chat para vocês. Preencham o formulário que a gente entra em contato com vocês para mandar todas as informações. Paulo, muito obrigada. Foi muito bom. Muito parabéns pela sua primeira. Eu ainda estou também nessa de apresentadora. Tá sendo o segundo evento, então estamos aprendendo ali, né? Pouco de vergonha, mas parabéns. As portas estão abertas. Obrigado, pessoal da For Linux aí, que está sempre aqui com a gente, super parceiros nossos. E as portas estão abertas. Quando quiser, eu sei que você já tem mais umas palestras ali no gatilho, então a gente vai conversando. Eu que agradeço o convite, foi sensacional estar aqui desse lado da telinha. Normalmente eu estou como participante, foi show de bola. Obrigado por tudo aí, viu? Valeu, Paulo. Valeu, tchau, tchau.